Quer aprender a tricotar um cachepô para suas plantinhas usando o fio Cisne Esplendor? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça linda que vai enfeitar a sua casa. Meu nome é Amanda, sou professora da Linhas Corrente e do Tricotando Ideias e hoje nós vamos tricotar juntos. Nós vamos tricotar utilizando o ponto barra elástica tubular. Então, na hora de montar os pontos, a gente monta a metade dos pontos da quantidade que a gente precisa. Nesse caso, eu montei 14 pontos, porque eu preciso de 28 pontos. Para eu saber a quantidade de pontos que eu preciso para o vasinho da minha planta, eu medi a circunferência, fiz uma amostrinha e aí calculei a quantidade de pontos que eu precisava. No meu caso, eu preciso de 28 pontos, mas eu começo colocando 14 pontos nas agulhas. Na primeira carreira, eu vou fazer a montagem da barra elástica tubular. Então, eu faço um ponto meia e uma laçada por toda a carreira. Um ponto meia e uma laçada. E assim, eu vou transformar os meus 14 pontos nos 28 pontos que eu preciso. Todos os pontos da primeira carreira são a repetição de um ponto meia e uma laçada, do início até o final da carreira. O último ponto da carreira eu faço em meia. E esse é o resultado da nossa primeira carreira, e a partir da segunda carreira eu vou começar a fazer o ponto barra elástica tubular. Então, onde tem laçada, eu vou fazer ponto meia, e onde eu fiz o ponto, eu vou tirar sem fazer com o fio para o lado do tricô. Então, o primeiro ponto eu tirei sem fazer, o segundo ponto eu faço em ponto meia. E eu vou intercalando dessa forma, tiro sem fazer com o fio para frente, coloco o fio para trás e faço o ponto, que seria a laçada sem fazer, em ponto meia. Tiro o ponto sem fazer e depois coloco o fio para trás para fazer em ponto meia. Essa é a repetição de toda a carreira para fazer o ponto barra elástica tubular. E eu vou repetindo esse processo em todas as carreiras. Se você montou um número de pontos par na sua agulha, você vai ver que você sempre vai terminar o ponto sem fazer e o primeiro ponto você tem que tricotar ele, porque onde você não fez o ponto, na próxima carreira você tem que tricotar em ponto meio. Então, como eu terminei a minha carreira sem fazer o ponto, agora eu inicio ela fazendo o ponto e depois tirando sem fazer com o fio para o lado do ponto tricô. É um ponto bem fácil, bem simples, super prático. E a gente segue tricotando ele e percebe que ele fica uma barra dupla mais grossa. Então, se o teu ponto tiver mais firme na agulha, mais difícil de passar de uma agulha para outra, você pode aumentar o número da agulha. Nesse caso, eu estou utilizando uma agulha número 7, foi onde o meu ponto se comportou melhor, mas a tendência desse ponto é que ele aperte o ponto na agulha e que você tenha que usar uma agulha mais grossa. Nós vamos tricotar até ter 14 centímetros desde o início. Ele também vai ficar com 11 centímetros de largura. E esses 11 centímetros vão se multiplicar, porque agora nós vamos dividir os pontos. Então, eu vou utilizar uma agulha circular para me auxiliar. Vocês podem utilizar uma agulha de tapeçaria com um fiozinho, um grampo. É só para separar. Depois eu vou colocar esses pontos em um grampo auxiliar para a gente conseguir dividir a barra, porque vocês vão perceber agora que essa barra ela fica com um vão entre ela. Então, separando os pontos e arrematando eles separadamente, a gente tem o nosso cachepô pronto. Então, não precisa trabalhar em circular, trabalho com agulhas retas, mas chega no final, a gente só separa esses pontos. Como que eu fiz essa separação? Todos os pontos meia eu peguei para um lado e todos os pontos sem fazer eu peguei para o outro, tá? Então, na hora que vocês estiverem com a agulha em mãos, vocês vão perceber que o ponto fica um para um lado e outro para o outro para formar esse tubular que a gente chama da barra elástica tubular. É bem simples. E aí eu fui até o final da carreira, todos os pontos, dividindo eles e vou ficar com 14 pontos para um lado e 14 pontos para o outro. Depois disso, eu coloquei esses pontos, metade dos pontos em um grampo e a outra metade com a agulha virada para o lado do fio para poder iniciar o arremate.
E você pode fazer o arremate da sua preferência. Eu fiz o arremate tricotando o ponto em ponto meia e depois passando um por cima do outro. E fiz isso até sobrarem 2 pontinhos na minha agulha. Com esses 2 pontos nas agulhas, eu passo eles para a esquerda e começo a tricotar um cordãozinho feito em I-cord. Já tem um vídeo aqui no perfil ensinando como que eu faço, mas é simples, é só tricotar esses pontos em pontos meia e ao invés de virar as agulhas, a gente devolve os pontos para a esquerda e tricota de novo em pontos meia. Eu fiz isso por 10 centímetros até ter a minha alça pronta. E depois disso, eu vou juntar esses 2 pontos com o restante dos 14 pontos para eu poder fazer o arremate desses pontos juntos, sem precisar costurar ele, dando um acabamento com o próprio tricô. Depois de colocar todos os pontos nas agulhas, eu coloco os pontos do meu cordão I-cord também de volta na agulha, tricoto eles em ponto meia e aí faço o ponto e depois arremato ele normalmente, como a gente já fez do outro lado, e sigo arrematando todos os pontos desta carreira também, já unindo no próprio arremate o nosso cordão. E depois, faltando 2 pontinhos para finalizar esse lado do arremate, eu faço também o mesmo cordão I-cord do outro lado para fazer a outra alça. Depois de finalizar o arremate, eu vou prender a nossa alcinha puxando um pontinho do primeiro ponto do arremate lá do início da carreira. E aí eu coloco esse ponto mais os 2 e tricoto ele e depois arremato. Então faço o ponto em ponto meia e depois passo um por cima do outro para prender a nossa alcinha nesse cantinho ali junto com o arremate. Depois disso, eu só passo o fiozinho por dentro da nossa alcinha ali do arremate, pego uma agulha de tapeçaria e faço os acabamentos necessários. Então, passo o fiozinho por dentro e vou escondendo o fiozinho entre os pontinhos tricô do lado avesso, ali da beiradinha, firmando a nossa alcinha e finalizando o arremate. Depois disso, eu também escondo o fiozinho lá do início dos pontos, quando a gente coloca os pontos nas agulhas, colocando ele para dentro e dando uns pontinhos ali do lado avesso para esconder bem esse fio. Depois é só cortar ele, depois que ele estiver bem firme, a gente só corta bem rente. E aí, a nossa peça vai estar finalizada, nosso cachepô de tricô, super bonitinho, muito fofo, que fica lindo para enfeitar as nossas plantinhas. Se você gostou, não esquece de me seguir por aqui, de compartilhar com seus amigos e de deixar um comentário. Até a próxima!